mais um argumento a se refutar dos terraplanistas, é que o povo bíblico, o que servia ao Eterno, não acreditava em terra plana, mas quem cria nisto eram os povos pagãos. Os egípcios, 3.150 anos antes da Era Comum, acreditavam em uma terra plana sob um domo no céu, cercada por um oceano cósmico. Praticamente contemporâneos, o povo babilônico também cria em uma terra plana abaixo de um domo no céu, cercada por um oceano cósmico, e já tinham a visão panteísta de que a terra era um ser vivo, cuja pele estava coberta de vegetais e rochas, supostas escamas de um monstro. Na Índia antiga, 2000 anos antes da Era Comum, os hindus acreditavam que 4 elefantes sustentavam a terra, que teria o formato da metade de uma esfera, que ainda todos os elefantes seriam sustentados por uma tartaruga gigantesca. Mas até mesmo entre eles, não era de consenso geral uma terra plana, pois alguns tinham a visão de uma terra esférica. No século VIII antes da Era Comum, o poeta Homero descreve a Terra como um disco plano. O mapa mundi babilônico segue na ideia da Terra cercada por um oceano cósmico. Século I da Era Comum, a China acredita em uma Terra plana. Nesta época, já quase nenhum grego questionava a esfericidade da Terra. Século II da Era Comum, a visão esférica é sustentada pelos primeiros cristãos, baseados na Bíblia, em Isaías 40 verso 22, em que já dissertamos nessa série de vídeos. Na Idade Média, dados históricos revelam que pelo menos parte da humanidade acreditou que a Terra era plana, crença esta que ficou conhecida como a teoria da Terra plana. Este período surge após o restante do conhecimento grego ser esfalecido do Império Romano no século VII. Conhecida como Idade das Trevas, 600 da Era Comum, até 1000 da Era Comum. Nesta época, alguns membros da Igreja Cristã publicaram trabalhos que defendiam a ideia de terra plana. Entre estes, o monge cristão Cosmas Indicopleustes escreveu no ano de 547 da Era Comum, o livro chamado Topografia Cristiana, no qual expunha sua visão geográfica do mundo baseada em interpretações literais da Bíblia. Em seus escritos, Cosmas imaginava a Terra como um grande baú, sendo o firmamento, separação do mundo dos homens e de Deus, a tampa deste baú. Também existem passagens onde o monge ridicularizava a crença pagã, entre aspas, numa terra redonda, questionando o motivo das pessoas de ponta cabeça não caírem da superfície da terra e a chuva que, supostamente, caia para cima. Assim como Cosmas, outros também defenderam esta ideia por meio da infeliz interpretação literal 100% da Bíblia. Cosmas Indicopleustes foi um mercador grego e depois um monge, provavelmente com tendências nestorianas. O nestorianismo é uma doutrina cristológica proposta por Nestório, que foi patriarca de Constantinopla. Viajou por um longo período durante o século VI, e foi diversas vezes à Índia durante o reinado do imperador bizantino Justiniano. Sua topografia cristiana contém alguns dos mais antigos e famosos mapamundis conhecidos. Ele desdenhava a opinião de Ptolomeu e outros que acreditavam que o mundo era esférico. Cosmas buscava provar que os geógrafos pré-cristãos estavam errados.
ao afirmar que a Terra era esférica, afirmando ao invés disso que ela fora modelada no tabernáculo, o templo descrito a Moisés por Deus durante o êxodo do Egito. Porém, esta ideia de que a Terra seria plana já era minoritária nas rodas mais educadas do Ocidente já desde o século III antes da Era Comum. O ponto de vista de Cosmas nunca foi muito influente, mesmo nos círculos religiosos, e um cristão quase contemporâneo, João Filópono, discordava dele, assim como a maior parte dos filósofos cristãos da época. 8 séculos depois, também foi a vez da religião pagã do Islã abraçar essa mesma visão de uma terra plana, no declínio da Idade de Ouro Islâmica. Joanes de Sacrobosco, professor de astronomia da Universidade de Paris, publicou o Tratado da Esfera Terrestre em 1473, que supostamente teria sido muito utilizado pelos portugueses durante a Era das Grandes Explorações, segundo historiadores modernos. O que sugere que os navegantes daquela época não tinham motivos para acreditar em uma terra plana. Também se tem o conhecimento da obra Crônicas de Nuremberg, de Hartmann Schedel, que conta a história ilustrada do mundo desde o Gênesis até a sua publicação. Em maio de 1493, antes que a descoberta da América fosse conhecida. Nesta obra, a esfericidade da Terra era um fato bem estabelecido. No século XIX, o escritor de inglês Samuel Rowbotham, nascido em 1816, falecido em 1885, escrevendo sob o pseudônimo Parallax, produziu um panfleto chamado Astronomia Zetética, Zetética Astronomie, a Terra não é um globo, em 1849. Mais tarde ele expandiu e publicou novamente, mas dessa vez em formato de livro, com 430 páginas, em 1881. Baseado na visão de Cosmas Indicopleustes, Samuel criou um método no qual ele chamou de astronomia zetética. Este método procurava provar que o planeta Terra é plano, e acima dessa Terra plana havia uma espécie de domo. O Polo Norte estaria no centro deste disco e em sua borda estaria o Polo Sul, onde também estariam muros enormes de gelo que evitariam que o oceano vazasse. O Sol, a Lua e as estrelas não estariam a centenas de milhares, milhões de quilômetros da Terra, mas sim dentro do domo, e apenas alguns poucos milhares de quilômetros da superfície terrestre. A primeira derrota que a ideia sem fundamento da Terra plana teve, foi com o próprio escritor da teoria zetética. Em 1864, Samuel Rowbotham, que na época ainda se escondia com o nome de Parallax, foi desafiado por Richard Proctor, que era escritor e estudante de astronomia. Um telescópio foi colocado na praia em Plymouth, e Richard desafiou Samuel a ver mais que a lanterna do farol de Eddystone, cerca de 14 milhas mar adentro do local. Após a observação, Samuel, além de não conseguir ver o farol por causa da curvatura da Terra, também conseguiu enxergar apenas a metade da lanterna do farol, provando a Samuel que sua Terra plana estava errada. Samuel continuou com suas alegações sem fundamento de uma Terra plana, e em determinado momento por volta de 1861, começou a se auto-intitular com Dr. Samuel Birley. Ele vivia em uma bela casa com 12 quartos, que era financiada pelos supostos segredos vendidos por ele para prolongar a vida e curar todas as doenças possíveis do mundo.
Ele patenteou invenções bem duvidosas como o chamado cilindro de preservação da vida de transporte ferroviário. Do mesmo segmento de fraude de Samuel Rowbotham, John Hampden, seguidor de Samuel, desafiou os principais pesquisadores da época, incluindo Alfred Russel Wallace. O experimento de Alfred, intitulado Experimento Beaufort-Level, que comprovava matematicamente a curvatura da Terra, fez novamente as teorias sem fundamento da Terra plana de Samuel caírem por terra. E John Hampden foi levado aos tribunais por falsidade, calúnias e fraude. Posteriormente, foi condenado à prisão. Alguns anos depois da morte de Samuel Rowbotham, em setembro de 1873, Elizabeth de Soddington Blount criou a Sociedade Zetética Universal em 1893 na Inglaterra. Criou também um jornal chamado The Art Note, a Globe Review, A Terra Não É um Globo, revisão. Essa revista esteve ativa até o início do século XX. Depois da Primeira Guerra Mundial, as ideias estranhas de Samuel e sua Terra plana foram esquecidas. Mas, em 1956, ainda no século XX, essas ideias foram ressuscitadas com um novo nome, a Sociedade da Terra Plana, por Samuel Shinton, que era escritor de ficção científica. A última adaptação da teoria da Terra plana é o uso do mapa bem semelhante ao da bandeira da ONU. Eles alegam que este é um sinal de que sociedades secretas e os governos mundiais estariam em um plano para encobrir o real formato da Terra. E para piorar, como já vimos, afirmam que o próprio Deus afirmou na Bíblia por meio de homens inspirados que a Terra é plana. Essa teoria advém de charlatães, como Samuel Rowbotham e John Hampden, correntes religiosas pagãs ou também os que levam a Bíblia ao pé da letra e não aceitam qualquer ideia contrária. Aparentemente, o terraplanismo está justamente se tornando uma nova religião e é a maior falsa teoria da conspiração atual. Sim, as sociedades secretas estão conspirando, mas para tirar o crédito de quaisquer conspiração verdadeira. É como colocar no mesmo bolo e generalizar. Assim, ao indivíduo cético qualquer teoria ou evidência de alguma conspiração parecerá só mais um braço do clube dos terraplanistas. Mas é claro que adota uma postura de respeito para com os irmãos terraplanistas. Independentemente, eles têm o direito de acreditar no que quiser. Assim como tudo na vida, é preciso que passemos conhecimento de forma equilibrada e coesa. O que nós deste canal combatemos, não é a Terra plana, e sim a desinformação, e por este motivo essa série de vídeos está sendo feita e sua parte 4 acaba de terminar. Shalom.